Saiba que nós estamos aqui tentando fazer o melhor trabalho possível e eu admiro muito a senhora pelo seu conhecimento aqui demonstrado. Doutor Alexandre, já foi advogado, descobriu ontem, então o senhor sabe a nossa luta, sabe que o nosso interesse simplesmente é demonstrar o nosso ponto de vista. Então eu quero deixar registrado também, considero o senhor um grande profissional, um grande promotor. Deixar registrado também os meus agradecimentos aos policiais que aqui estão, que sem eles seria impossível garantir a nossa segurança, não só aqui como lá fora, que tem condições mínimas do Estado e tem que desempenhar o trabalho excelente que fazem. São os que saem de casa sem saber se vão voltar vivos e nos protegem. Então eu tenho a minha admiração. Aos meus colegas advogados que estão aqui nesse processo, lutando bravamente para demonstrar um erro, que não foi, não digo nem da polícia, mas do Estado que devia estar sentado nessa cadeira, o Estado que não investe nos policiais, que não investe nas suas delegacias, não trazem elementos para que eles possam trabalhar de maneira correta. Registrar a minha banca, e sem vocês seria impossível estar aqui hoje, aos colegas aqui que também estão nos assistindo, deixar as minhas condolências à família da vítima e deixar claro, a justiça não é punir inocentes. Devemos observar as provas e punir aquele que deve ser punido. E por último e mais importante, a Vossas Excelências. Começando que eu gostaria, se em algum momento pareceu que eu era uma pessoa chata, pedir desculpa, mas na verdade eu estou tentando desempenhar o trabalho da melhor maneira possível. Que se eu estivesse sendo acusado, gostaria que um advogado não negligenciasse no meu direito. Nunca, nunca, nunca. Pois existe um grande autor no direito, que é Aurí Lopes Júnior, que ele deixa claro, forma é garantia. O que é forma? É o procedimento. Quando o procedimento não é seguido, não tem como garantir que aquela prova foi legal. O Dr. Newton trouxe o caso da Tainá, onde erros policiais foram averiguados. Mas nós também estivemos no Paraná, o caso do Evandro Silva. Deixem para pesquisarem depois em casa. Evandro Silva, onde no tribunal do júri, a família abaixo foi condenada, mas graças ao advogado chato, que foi atrás da prova integral, conseguiu demonstrar que aquele depoimento foi feito sobre tortura. Então nós devemos sim abrir os olhos e abrir a mente e nunca se entregar a convicções, pois convicções é a pior inimiga da verdade, pior que a mentira, porque quando você está convicto de algo, você fecha os olhos. E o meu papel aqui, eu vou tentar fazer de maneira breve, um olhar que a polícia, doutora Jéssica, deixou de lado. E deixou de lado porque, pensa bem, 2 policiais para investigar mais de 100 homicídios no ano. Como fazer isso? Não, conclui rápido só para a gente ir para o próximo. Mas isso não é justiça. Nós estamos na frente de uma cruz, de Jesus, que trouxe o maior ensinamento para a gente. Alguém que foi julgado, condenado, crucificado e morto, sem prova. E ai daquele que diz que Jesus foi condenado justamente, nunca. Nós sabemos, a Bíblia, a história nos mostra que ele não fez nada além de pregar o bem. Ele tentava pregar o bem ao próximo e mesmo assim, quando colocado em um tribunal, foi julgado. Porque, como disse aqui o irmão da vítima, o Murilo, que é muito importante, que fecharam os olhos para ele, mas ele disse aqui, ele foi preso, é ele. É impossível alguém que seja preso não seja culpado. Então é assim que acontece, assim como aconteceu com Jesus, ao colocar eles na frente dos julgadores, não, temos que condenar. E o que Pilatos fez? Lavou as mãos e deixou na mão do povo. O que a promotoria? Não, senhor, não foi o senhor que conduziu esse processo. O senhor faz seu trabalho de maneira excelente e eu tenho admiração. Mas o que a justiça então fez? Entrega na mão dos jurados e lava as mãos. E lá, que o ensinamento no processo de Jesus nos ensinou, o que aconteceu? Barrabás foi liberado. E nesse processo, o William está sendo liberado. Mas não estou pedindo a condenação de ninguém, eu quero que se faça uma investigação justa, pois eu gostaria que Vossas Excelências fizessem o seguinte raciocínio: se um filho meu, um parente meu, ou até mesmo nós, porque o único crime que ninguém pode dizer que nunca vai cometer é o homicídio, porque deixa alguém mexer com a sua filha, deixa alguém abusar da sua filha, deixa alguém abusar da sua mãe, você tem certeza que vai controlar as emoções? Então aqui nessa cadeira ninguém nunca pode dizer que não sentará. É aqui, nesse plenário das lágrimas, pois a única coisa que tem aqui é sangue e lágrima. Mas o que a gente tem que impedir é a condenação de inocente. E aí eu vou trazer alguns trechos só para mostrar o que a polícia deixou de lado.
Nós já vimos que o Dr. Newton mostrou, pode pular isso aqui, que a Kátia disse que para ela, não, passa ali na verdade, 15 segundos, que para ela chegou a informação que... Você se recorda se era a casa do seu William? Doutora, que eu fiquei sabendo, sim, eu não conheço ele, mas que eu fiquei sabendo que ele é o mandante de tudo. Incrível que a dona Kátia, em sua audiência, diz, depois dessa aqui, ela diz que tem certeza que o William estaria envolvido e que se algo acontecesse com ela, eles também seriam. Coincidência ou não, mas ela faleceu. Só um adendo, mas não é tão importante agora isso para o processo. Isso não é muito importante, já deixei registrado. Passa para o próximo. Aí, nós vamos seguindo. E olha que interessante que foi trazido aqui. O William, o Salvador, entrou na casa que mal conhecia o William, mal conhecia Mateus, mas eu vou salvá-lo. Mas a Ellen, quem é Ellen? Coloca aí. Nossa, a Ellen era minha amiga, gente. Nossa, eu gostava dela, uma menina super boa. Sempre que ela me via, ela me chamava na rua. Ô, Jonathan, vamos. Essas vezes que ela veio pra cá, ela queria sair comigo, só que eu tava trabalhando com a minha avó na reciclagem. Ela veio lá acho que do Maranhão, né? Ela queria ficar comigo, só que daí ela tava me dando moral pra ficar comigo, mas eu não quis, porque eu tava trabalhando, tava sem tempo, ajudando meu avô e minha avó. Ela conheceu esse William. Daí nesse pouco tempo ela conheceu o William e começou a ficar com o William. E daí foi nesse pouco tempo que os caras focaram. Olha que importante isso. Aconteceu tudo isso. Mas até Ela foi uma pessoa super boa. Ela bebia. No tempo que eu ficava com ela, foi o quê? Em 2017, ela tinha uma criancinha e até ela falava que o filho era meu. Ai, era minha amiga, eu namorei e até tinha um filho que falava que era meu. E engraçado que, passa o próximo slide, quando eu terminar já passa pro próximo, daí eu falo quando dá aula. O engraçado é que namorou, podia ter um filho, ela veio 4 dias antes para a cidade, o teria procurado, ele sabia que ela não tinha nada a ver com aquilo, mas com ela ele não intervém. O cara que quer salvar alguém não salva alguém que se relacionou, alguém que podia ter um filho. A possível mãe de um filho seu ele não intervém, mas para um cara que ele nem tinha proximidade ele vai intervir. E eu faço uma questão para vocês responderem no inconsciente de vocês, doutora Mônica. Qual que era o poder do Jonathan para conseguir impedir um assassinato? Qual que era o poder dele nisso aí? Como é que ele chega? Não, não mata esse não. Ah, então tá bom, não vou matar. Qual que era o poder dele sobre isso? Tem que ficar questionamento. Aí olha que engraçado, até a juíza na audiência de instrução questiona ele. E por que você intercedeu pela vida do William e do Mateus e não da Ellen, já que você era filho dela? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu fiquei com medo também. Eu fiquei com medo deles quererem me matar. Eu fiquei com medo. Anota aí uma das mentiras já. Mateus disse bem claro aqui sentado. Vossa Excelência deve se recordar que ontem Mateus é o único que é Mateus é uma vítima também, eu vou mostrar. Mateus está sendo ameaçado, eu vou mostrar por quê. Ele sentou aqui e disse, não, o Jonathan chegou com o telefone, cumprimentou todo mundo, ele era amigão de todos. E eu falei, mas ele disse que estava com medo. E ele na frente de todo mundo aqui, o Mateus falou, mentira, não estava. Não estava. Aí outra questão que fica aí, a primeira pergunta já anotaram. Qual o poder do Jonathan sobre isso? A segunda pergunta, clara e evidente que tem que ser feita. Por que eles tiram a máscara, né? Foi dito aqui que eles tiraram a máscara para reconhecer. Na vida do crime, existem algumas regras, por isso que eu perguntei do X9, etc. Mas no crime, quando eles vão matar alguém, existe a queima de arquivo. Queima de arquivo, simples. Quem é do crime sabe que existe. Aí eu tiro a máscara, deixo ele ver e vou embora. Porque o Jonathan pediu. Sei não. Aí seguindo coisas importantes do processo, que foi trazido para o processo. Doutora Patrícia está muito atenta e fez várias perguntas interessantíssimas, todas pertinentes ao processo. Mas por que ninguém olhou que logo quando inicia o processo, em 8/10/2020, o irmão da vítima que aqui veio, ele fala o seguinte: fui procurado por uma pessoa que disse claramente
que a amiga dele que trabalha no ferro velho, o marido dela, com um amigo, teria matado as meninas. Se eu fosse policial, seria muito importante chegar nesse Mauro. Chegando no Mauro, eu ia saber quem é a amiga do ferro velho, já sabia que o namorado dela estava envolvido e interrogaria eles. Mas não. Por que não? É uma pergunta, mas olha só, pode soltar o primeiro e o segundo para vocês verem e ligando os pontos. Desculpa se eu falar acelerado, se eu estiver falando muito rápido, mas que o tempo é curto e eu preciso esmiuçar isso aqui, coisa que a polícia não fez, muito rápido para vocês e de maneira clara. Então vamos lá. Lá na audiência, olha o que o Murilo fala. No portão de casa, passou um rapaz, um Mauro. Ele falou bem assim pra mim, a irmã tá bem? Aí eu falei, eu não tenho notícia dela, por quê? Aí ele bem assim, porque tem uma menina que trabalha no ferro velho comigo, acho que é mulher de um desses caras aí. Tem uma menina que trabalha no ferro velho comigo, eu mostrei a foto, falei que a minha amiga estava desaparecida e ela falou que essas meninas, os amigos dela tinham matado e jogado pro mato. Pronto, próximo vídeo ali. E esse Mauro comentou com o senhor quem seria essa moça? Qual que seria o nome dessa moça do ferro velho? Não sei se é Tamires, Brenda, eu sei que é mulher do tal de menor. Aí o que acontece? Quem é menor? Tamires, Brenda. Ah, Brenda tá ali. Não, mas vamos investigar direito. Nós vemos ainda que a vizinha Rosimeire, ela reconhece a Tamires e o Davi como moradores da casa onde as meninas foram torturadas. A acusação diz que a tortura foi lá. Então não tem como dizer que não é. Então a tortura foi na casa da Tamires. Por coincidência, a Tamires trabalhava num ferro velho, numa reciclagem. Passa para o próximo slide aqui só para eu trazer. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o seguinte. Existe um problema de ponto de vista. O que cada um olha e entende? Não quer dizer que eu entendo uma coisa e o outro esteja errado. Sabe por quê? Veja bem, a mesma caneta, a mesma mão, se eu olho de outra percepção, as coisas mudam. Nós temos que decidir o que é certo e errado, e vossas excelências vão decidir se é um 6 e um 9, se eles são inocentes ou culpados. E sabe como isso é decidido? Quando a gente coloca e firma um chão, que a gente tem um ponto de referência. E qual que é o ponto de referência de um processo justo, vossas excelências? A prova. A falta de prova ou a incongruência, porque olha só, a intenção da defesa agora aqui é mostrar a incongruência em uma investigação onde se pode condenar um inocente. Como foi trazido aqui, no mínimo, é impossível se deitar à noite, até mesmo a promotoria, eu duvido, é percepção minha. Posso estar errado. Não fiz nenhuma parte, não falei nada, falei percepção minha. Percepção. A minha percepção é que nem a promotoria não enxergaria isso. A minha percepção é impossível na minha cabeça imaginar que lá no subconsciente nem mesmo a acusação ficaria em dúvida. É minha percepção. Eu, como uma pessoa que busca ser justo e realista, é impossível não observar que no mínimo tem dúvida. E aí, Vossa Excelência, a dúvida é a certeza dos loucos. E os loucos não julgam, são julgados. Assim nos ensina Aristóteles. Se você tem dúvida e julga com certeza, isso é loucura. Se é dúvida, não é certeza. E na dúvida você condena um inocente. E é muito triste, porque se algum dia nos acusam de alguma coisa, nós vamos ser julgados na mesma regra que nós julgamos o outro. Se nós aceitamos uma condenação com dúvida, nunca podemos lutar ou exigir que nos julgue de maneira diferente. Nós, aqui o Tribunal do Júri, é o único lugar que nós vamos calçar as sandálias da humildade e pensar. Temos que julgar como gostaríamos de ser julgados. E aí eu coloco essa sequência de vídeo. Ontem ninguém notou uma coisa muito sutil. Pedi para assistirem ali os depoimentos para separar, não deu tempo. O Mateus, quando estava aqui sentado, e perguntou a ele, me falha a memória quem perguntou, por isso que tem atitude. Tá, mas o que é a mulher loira? Ele arregalou os olhos de maneira breve e falou, não morena, não de pele morena. Ele falou isso, só assistiu o depoimento do Mateus. Por que essa
vontade de falar, não de pele morena. Olha que engraçado. Lembra que o Murilo falou? Solta a sequência aqui. Aumenta o volume. Minha irmã teve a gravidez dela de risco. Foi que a gente foi para casa dela no dia 21/9. Ela saiu na época dos fatos para ir na casa da irmã dela cuidar do filho da irmã. Nem confirmaram essa informação. Não, a gente não foi até a casa. Não foram na casa do sequestro. Não, a gente deixou tudo fechado. Pausa. A gente deixou tudo fechado. Que ela saiu da casa onde as meninas foram sequestradas e deixou trancada. Aí o delegado dá uma apertadinha, olha o que ela faz logo em seguida. Isso. Conversa com o advogado. 708. Tá passando o telefone dela. Que o delegado queria confirmar onde ela estava. Conversou. 957. Só que minha casa ela não estava trancada, senhor. Quando a gente... Que incrível! Eu deixei minha casa trancada. Não sei como as meninas foram torturadas lá. Dá uma apertadinha. Não, deixei aberta. Deixei aberta. Ela fala que deixou a TV, deixou as coisas dela lá. Sai e deixa a casa aberta. Para usarem, para torturar, sem ela saber. Lembrando que Murilo trouxe que a mulher da reciclagem sabia que o namorado matou. Incrivelmente, ela trabalha na reciclagem. Incrivelmente, a casa da tortura era dela. Incrivelmente, eu fecho os olhos para isso e vamos jogar no júri pessoas que têm antecedentes, que a comunidade vai fechar o olho e condenar porque eles já cometeram o crime antes. Incrivelmente, eu trago o Natanael aqui e vão falar, não, isso aqui, ele deve ser culpado, ele não deve estar sofrendo, aquilo ali é teatro. Claro, só quem sofre de ansiedade sabe o que acontece no corpo. O Natanael teve os 2 braços quebrados e a mulher do Wesley que está ali, se quisesse olhar os braços dela, você poderia, que está as marcas até hoje, foram torturados. E isso causa mágoas que nós não podemos imaginar. Porque, Dr. Marcos, eu pelo menos nunca passei por isso. Então eu não consigo saber a dor dele. Eu não consigo saber se quando ele lembra, ele realmente tem tremedeira, o que causa naquela pessoa. Mas vamos se pôr na situação, a gente está junto com o nosso irmão, que tem uma passagem, a polícia vem, quebra nossos braços, nos torturam e querem que a gente haja como uma pessoa normal dali para frente. O Estado vem, corrompe uma pessoa, demonstra que o Estado não liga para ela e depois quer que ele seja um santo para sempre. Não estou dizendo que nada aqui que são santos. Pode não ser santos, que nem o meu cliente Natanael já cometeu alguns furtos, foram acusados de outros crimes que já está sendo absolvido. Eu assumi essa defesa há 10 dias. Em 10 dias, esse processo que foi citado de tráfico em Paranaguá, já revoguei o mandado de prisão dele, porque eu mostrei o que estava de errado, já o apresentei, ele estava dizendo que vai apresentar, só que eu já apresentei ele no processo. E agora só falta esse mandado aqui, que eu tenho fé que sim, vai ser revogado, porque eu digo uma coisa para você, doutor Alex, se fosse filho de promotor, filho de político, alguém importante, não estaria aqui com essas provas. Será que estaria, doutor Newton? Não estaria. Eu sinto no coração que não. E vocês também conseguem fazer um raciocínio e pensar, será que estaria mesmo com toda essa bagunça? Talvez não. E aí, quando o delegado pede o celular dela, é muito engraçado. Pode passar para... Não precisa soltar o vídeo que a gente está sem tempo. Celular. Bom, que a gente está sem tempo. Mas daí o celular, ele fala, tá, mas você estava onde? Cadê teu celular? Ah, meu celular foi roubado. Cadê o B.O.? Não tem. Igual o Jonathan. Vocês perceberam nada, não? O celular da Tamires e do Jonathan são roubados para não aparecer no processo e demonstrar, através das herbes, que eram eles os culpados. E eu nem sou delegado para saber tudo isso. Li em 10 dias. Como que não viram? Porque é fácil condenar aquelas pessoas que nos olhos da sociedade serão culpados. E nós vimos aqui que esse aqui é a parte que o Jonathan diz que a Ellen voltou do Maranhão e procurou ele. Ou seja, ela volta do Maranhão, procura ele, é possível mãe de um filho dele, ele não intercede? Próximo. Nossa, a Ellen era minha amiga. Ah, tá, pode deixar então. Porque o Jonathan também trabalhava na reciclagem. Perfeito, obrigado. Tamires e Jonathan... Ellen era minha amiga, gente, nossa. Tamires e Jonathan trabalhavam na reciclagem. Murilo trouxe a informação clara que os assassinos lá estavam. Puta!
até um cego veria. Tem um conto da cegueira de José Saramago, muito famoso, onde acontece uma doença e toda a cidade fica cega, mas só uma pessoa não. E uma conversa desse conto é muito engraçado, que o cego mais velho fala para a pessoa que enxergava: a gente vê coisas que você não vê. E assim é esse processo. Vocês podem se fazer de cegos e condenar para passar uma falsa imagem de justiça para a sociedade, ou exigir do Estado, doutora Elisiane, investimento na polícia, para que não chegue um policial aqui como chegou o doutor Tales a primeira vez, e eu pergunto o que diz a lei sobre o reconhecimento, ele diz: não sei. Os policiais que cumprem a lei não as conhecem. E vocês esperam uma condenação, uma investigação justa em cima disso? Nunca será. Nunca. Vamos escutar para ter certeza e vocês verem que não é invenção. Estava no processo. Bastava estudar o processo. Só isso. Nossa, a Ellen era minha amiga, gente. Nossa, eu gostava dela, uma menina super boa. E eu não vou proteger. Me chamava na rua, essas vezes que ela veio pra cá, ela queria sair comigo, só que eu estava trabalhando com a minha avó no estágio. Ela veio lá. Pegaram o final? Trabalhando na reciclagem? Por que isso não é importante? Por que os áudios enviados pela Ellen, desculpa, Nathalie, da mãe Bernadette, que veio aqui e depois negou tudo para poder ajudar o filho, com certeza, ameaçando a mãe? O cara que ameaça a mãe, abusa das filhas, vocês acham que ele não vai ameaçar o amigo Mateus? Vocês acham que ele não falou: Mateus, some com essas roupas daqui? Porque se você entregar a gente, vão saber que foi você que desfez da roupa, então você está com o rabo preso nesse processo? Você acha que o Mateus, que viu aquilo lá acontecendo na frente dele entre o William e o Jonathan, não vai falar o que ele falou e reconhecer qualquer pessoa, sabendo que o amigo dele podia fazer alguma coisa? Eu não estava lá, nem Vossa Excelência. Não posso dizer que isso é a real verdade, mas é uma linha que devia ter sido abordada. Quando existe uma ponta solta e você não vai atrás, um inocente vai ser condenado. Só que a gente só sente a dor quando é alguém próximo, porque falta amor na sociedade. Falta amor ao próximo. Um dos ensinamentos mais claros da Bíblia, amor ao próximo, é o que falta na gente. Falta compaixão. Só que quando a gente tem uma dor e o outro não liga, a gente quer achar ruim. Pô, não está ligando para a minha dor. Mas a gente não tem compaixão com o próximo. Por que o próximo mente quando não nos agrada os ouvidos? Cada um tem uma história. E infelizmente no processo penal, a gente não precisa da certeza para absolver. Lembre, a dúvida é a certeza dos loucos. E Vossas Excelências são a nata da sociedade. Vossas Excelências, doutora Juliana, são as pessoas com as condutas mais ilibadas daqui. Vossas Excelências são a nata, os melhores. Então, nós não esperamos nada menos do que justiça ou congruência. Porque se é dúvida, ninguém aqui é louco. Ninguém. Aí vamos ver essa sequência aqui, ó. Você fez delegacia, não é válido. Você reconheceu a pessoa ou não? Não, me falavam, doutor, olha, não é essa aqui, apontava para mim, fala, essa aqui, eu não sabia me informar, e com muito medo, não sei, começaram a falar que eu ia preso, porque eles estavam na minha casa, eu não sabia. Garcia. Com tanta pressão, falando que eu ia preso, sendo acusado de 72 anos de cadeia, imagina. A polícia diz: reconhece ou você vai 72 anos preso. Aí a gente une o útil ao agradável. Eu mato 2 coelhos com a machadada. Tiro a polícia das minhas costas e coloco alguém de bandeja para eles. Vou reconhecer. No mínimo. E aí quando a gente vem... Eu não digo que a polícia, como no caso da Tainá, como no caso do Evandro, que eles tiveram a participação na criação da prova falsa. Aqui eu não digo isso, eu digo que a polícia simplesmente precisava concluir o inquérito. Entregar uma resposta rápida para a justiça. Os processos de mídia têm esse problema. Eu preciso entregar uma resposta rápida. Então
Então eles precisavam entregar uma resposta rápida. Um possível suspeito que vai ser facilmente condenado, eu preciso entregar uma resposta rápida. Pai, reconhece isso aqui mesmo, senão você que vai preso até de 5 anos. Conhece logo. E aí, a gente já viu que a polícia falou, impossível buscar na casa. Depois, mas você buscou. Ah não, mas esse aí dá para buscar. Você sussurrou algum nome? Impossível sussurrar. Aí mostra o sussurro. Sempre tem uma justificativa para tentar emendar. Veja que a verdade é uma só. A verdade não precisa de emenda. A verdade é única, não precisa toda hora ficar lá reformulando. Mas quando a gente está tentando ajustar uma coisa que não é verdade, tem que ficar nisso. E aí nós já vimos que foi sussurrado o nome de uma pessoa. E o que diz a lei? Eu vou falar para vocês. A lei ela é bem clara. Para reconhecer as pessoas, primeiro você coloca alguém e fala, o que você viu? Eu vi isso. Como era a pessoa? Assim, assado. Aí ele vai lá e procura as pessoas próximas e mostra. Não chega assim, entre esses daqui, qual que é? Isso não é um reconhecimento válido. Eu vou mostrar que no tribunal, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que é assim, o juiz de primeiro grau julga, depois vai para o tribunal e depois para Brasília, eles já sedimentaram a regra. E o que aconteceu aqui foi desrespeitoso. Ou seja, juízes togados lá em Brasília diz que o que aconteceu aqui é inválido. Vou mostrar. Só que olha só, outra situação muito incrível. Olha quando o Jonathan reconhece a pessoa. Meu cliente. Já conhecia anteriormente. Quem que é? Natanael. Natanael, meu irmão do... Por favor, atenção. Você conhece, sem sombra de dúvida, a Natanael? Lembra que naquele ângulo, aqui, ele está olhando para vocês, para os jurados. Nesse ângulo, quando pergunta do Champial, no mesmo lugar que quando fala assim, você reconhece sem sombra de dúvidas, ele olha e busca o que ali? Afirmação. É esse mesmo que eu reconheço. E assim é feito o reconhecimento. Busca. Aí, é muito incrível que ninguém reparou outra coisinha. O Mateus disse aqui que chamou um amigo Uber para levar o William. O William disse que foi de Uber. O Jonathan disse que saiu e ele foi para outro lugar. Mas a Nathalie, que não tem nada a ver e traz a verdade, assim como o Murilo, diz o seguinte. E ela falou que chegou um amigo dele, que ele saiu com esse amigo dele e que eles foram numa casa, não lembro, algo assim, que eles foram passar numa casa e demoraram depois que eles vieram pra minha casa. Foi o que ela falou, que ela achou estranho que ele não tinha costume de fazer isso, que ele sempre saía da casa dele e já trazia. Olha que incrível. Esperando esse amigo, né? Tanto que ele veio com esse amigo aqui na frente da minha casa. O Will... Você sabe o nome desse amigo? Que eu lembro é um tal de Jonathan. Olha que incrível. Um carro branco. Olha que incrível. Vou perguntar para a defesa, né? Olha que incrível. O William disse que foi com o Mateus. O Mateus disse que foi ele, o William e um amigo. E a Nathalie disse que foi o William e o Jonathan. Jonathan é parecido com o Mateus ou com o Jonathan? É mais fácil confundir Jonathan com Jonathan ou com Mateus? E ela disse 2. E mais incrivelmente ela diz que eles saem, passam numa casa que eu arrisco a dizer que era a casa da Tamires, onde as meninas estavam sendo torturadas, e depois levam as crianças. Incrivelmente, investigação preguiçosa. Não, preguiçosa não. Eles precisavam concluir o inquérito. O Estado tem que investir mais na polícia do Alto Maracanã. Vamos que o tempo está indo. E aí, para trazer mais algumas coisas da Nathalie também, olha que incrível. Pode soltar. Ela falou assim, ele acabou de me ligar aqui e falou assim, que quem estava na casa dele já não está nem aqui, nem nesse mundo mais, está no inferno. Isso lá? Na segunda não. Sabe o que é incrível? Ela conhecia o Mateus. Ela não ia confundir se fosse ele tinha ido lá. Olha que incrível. O Mateus manda para a mãe, elas não estão aqui, estão no inferno. Se o William queria entregar e resolver e ajudar, como ele está aparecendo agora, por que ele não foi na polícia logo entregar? Vamos lembrar, se realmente eles tivessem visto o rosto de alguém, eles não estariam aqui para contar a história se fosse a história deles. Nós já vimos vários e vários filmes e vemos reportagens que queima de arquivo é assim que funciona. Olha a minha máscara, tchau. Mentira, próximo vídeo. Ela falou assim, ele falou, o que você tinha que falar pra Nathalie, o que você tinha que falar pra Rayane?
Daí ela, né, se reclamando pra ele, falou assim, que ela quase morreu na praia, né, uns dias antes. Ela falou assim, eu deveria ter morrido na praia, porque o que você tá fazendo tá me dando desgosto. E daí ele falou assim, ainda tem tempo de você morrer. O cara que diz que vai acabar com a vida da mãe é o cara que não condenaria inocente. É o cara que tem coragem de abusar das filhas e tem a chance de se livrar do crime agora e se fecha os olhos para isso. Coloca o último aí para passar o próximo slide. Eu sabia do que estava acontecendo, que ele tinha saído da casa. Na reportagem falou que ele estava fugido, não sei se chegou a acontecer isso, que é o que me falaram, que ele saiu da casa, ele estava fugido, não sei. Que daí que eu comecei a analisar, comecei a ler de novo as mensagens e vi. Eu falei, ele sabe, ele pode não ter feito alguma coisa, mas ele sabe quem fez, ou ele pode estar devendo para os caras também. Eu comecei a deduzir várias coisas, né? Porque ele também é um controle. Então, alguma coisa ele tem ali, rabo preso, vamos dizer. Ele tem rabo preso. A mãe do Jonathan, do William, vai na casa dele, manda um áudio para a Nathalie de 11 minutos. Ela, doutora Patrícia, entrega esse áudio para a polícia não coloca no processo. E nesse áudio ela diz o seguinte: olha, Nathalie, não deixa mais minhas netas da casa do William. Tá rolando tráfico lá, tá rolando coisa errada. Ou seja, o William estava envolvido. Se foi uma briga por drogas, claramente possível, entre o Jonathan, o William e ela. Não faz sentido. Aí, ela disse aqui ontem, ó, o William é mentiroso, o William é manipulador. Manipulou a justiça e quer manipular vossas excelências. Não deixa aquela vontade de punir, aquela vontade de ver alguém preso para fingir, para achar que resolveu alguma coisa, falar mais alto do que a razão. Pense em Jesus, condenado injustamente porque alguém lavou as mãos. Não lavem as mãos. Aplica a lei. A lei é clara. Lá no artigo 386 ele diz que haverá absolvição em seus incisos 6 e 7 que na falta de provas. A falta de provas é quando não tem certeza. E aqui nós não temos certeza. Até porque o tempo é exímio, eu quero deixar o Dr. Nilton falar um pouco. Ela disse aqui para vocês, solta aí, rapidão. Talvez é um mentiroso. Sim. Tá. Vai pro próximo. Sempre busca se safar. Como é que é essa questão dele? Olha, pelo que eu percebi durante o relacionamento e até o término, sim, ele sempre quer tirar vantagem. Ele é uma pessoa totalmente manipuladora. Próximo slide, porque o tempo está indo. Lembra que eu falei que o STJ, o STF já disse que o reconhecimento tem que seguir uma regra? Então o artigo 226 diz, a pessoa que vai fazer o reconhecimento será convidada a descrever. Mesmo que venha aqui e fale, ele descreveu, ainda bem que o promotor lembrou, é gravado. E na gravação eles descrevem alguém? Já está lá as fotos. E sabe o que é incrível? Quando eles reconhecem o Natanael, doutora Jéssica, já tinha 3 pessoas reconhecidas. Ele coloca 4 fotos, está no vídeo, gravado, 4 fotos. 3 já foram reconhecidas, falta o 4º, só falta 1. Se isso não é tendencional, eu não sei o que é. Vou ter que fechar o olho e fingir, não aconteceu. Aconteceu. E está aqui, ó. Reconhecimento de pessoas é um campo fértil para erro. 92% dos presos, só bater no Google, depois mais uma coisa para olhar em casa, não tiveram a figura do pai em casa. Porque é um ciclo que se retroalimenta. Prende esse aqui de qualquer jeito, deixa o filho abandonado, sem um mentor, e vocês querem fazer isso com Samuel? 9 anos, filho do meu cliente, que pode ter um pai com apenas 78 anos, que o William já se safa, joga no outro, e punir o Samuel, que não vai ter o pai, um cara que teve um filho com 14 anos, que tem a responsabilidade. E aqui, o STJ já anulou inúmeros reconhecimentos quando não se segue o artigo 226, e aqui não seguiu. Esse processo é passível de anulação. Eu entrei há 10 dias, senão já tinha colocado um monte de pedido em Brasília. Não deu tempo. Para cima. Aí olha uma coisinha aqui para finalizar e nós vamos para os finalmente. A Anne é a irmã da vítima. E ela trouxe uma informação importantíssima que o William negou e ninguém viu. Solta. E ela pegou assim, mas ela falou, você não tem que nas minhas roupas porque eu vou viajar. Aí ela falou, não, eu falei, vai viajar pra onde e com quem?
Aí ela não respondeu, daí ela falou, não vai vir buscar o dinheiro? Aí eu falei assim pra ela, da onde você tem dinheiro? Aí ela falou assim, foi o William, porque era a casa aqui que vai me emprestar o dinheiro, eu tô com ele. E a gente vai viajar às 6 da manhã. E a gente vai viajar às 6 da manhã, ela e o William, no dia que ela foi morta. O William já tinha planejado com a família, igual a Kátia disse, a Kátia, a mãe da vítima, falou, o William mentiu, ele atraiu minha filha e a matou. A mãe da vítima falou, ele mentiu, enganou minha filha, falou que elas iam viajar e a matou. E tá aqui, ela mandou uma mensagem pra irmã, cadê essa mensagem do processo que ela também deixou disponível? O William falou, fala lá pra tua família que a gente vai viajar, pra assumir. Oi? Diz que ela ficou uma noite com esse William. Foi ele que se arrastava para amarrar ela e fazer mal para ela. Solta de volta a mãe dela falando. Você já tava dele, sim. Oi? E ela foi passando as... Dá, só dela. Oi? Diz que ela ficou uma noite com esse William. Foi esse que se arrastava para amarrar ela e fazer mal para ela. Igual a mãe do Natanael que disse que ele estava no churrasco, a palavra dessa mãe também não foi ouvida. Incrivelmente, o Natanael desde criança sofre, teve os braços quebrados, mas isso não é nada. O braço de um vagabundo não vale nada. Vamos jogar mais crimes nele. Pia jovem de 24 anos. Vamos jogar 78 anos de prisão nele. Oi? E aí o Ministério Público vem aqui e fala assim, vou até tomar água. O que vocês lembram que ele falou? Indúbio pro réu. O Jonathan foi absolvido por indúbio pro réu. O Jonathan foi absolvido por indúbio pro réu. Não tinha provas. Mas por que eles desistiram de Márcio e dos policiais? Ah, não, deixa, não vamos atrás. Muito importante, não precisa ouvir. Vamos dispensar o William, Matheus e Bernadette também. Tinha testemunha aqui, não quis ouvir. Como não tinha prova? Foi feito um acordo para salvar esse processo aqui, porque o Ministério Público pede a absolvição dele, porque o Ministério Público concluiu pela absolvição de suficiência de provas, mas fechou os olhos para as provas que estavam aqui. Que indignação! Esse aqui, ó, essa minha barba aqui já caiu de estresse. Pode ver, a gente vai ficando careca com o passar do tempo, tudo da advocacia estressa, porque parece que só a gente vê essas coisas. Gente, como assim? Por que não interrogou? Foi feito um acordo, ó, vai aí, fala isso, porque daí ele mudou tudo quando chegou no júri. Antes não reconhecia, antes sei lá o que, chegou no júri e fez um depoimento bonitinho para chegar aqui e falar que ele tá falando a verdade. Foi feito um acordo claramente. Então eu peço o seguinte, que deem uma olhada nisso. Solta esse aqui para ir pro final, esse aqui é interessante também. Falei aqui, vou repetir, eu não me atento à parte técnica de nada, porque eu não tenho conhecimento técnico de aparelho, de eletrônico, o meu negócio é prender. O meu negócio é prender, não preciso ver nada que respeitar a lei, respeitar sei lá o que, não preciso, eu vou prender. Apareceu da frente, eu prendo. E aí o cara que trabalhou na investigação chega no júri e me pergunta o quê? Aí parece a conta foto lá pra ela. Não seria comum, ou por que não o intimaram para dar o orçamento? Olha, eu não entendi direito. Quem seria Natanael? Quem seria Natanael? Ah, ele ficou 4 dias fora, machucado, não sabe? Ele falou que conversava com o delegado, com o investigador Márcio. Como assim? Quem seria Natanael, cara? Você está no dia do julgamento, quem seria Natanael? Natanael é pai, é filho, é irmão, virou pai jovem, com 14 anos. O que eu estou pedindo é o seguinte, Vossas Excelências darão o julgamento da seguinte maneira, é sim ou não, direto, não precisa fundamentar. Diferente dos juízes todos. Uma questão de ordem. Essas imagens estão nos autos, queria que o senhor indicasse o movimento. Ah, elas não estão, ontem foi conversado, o senhor falou que ia liberar, não? Então pode tirar, tira da tela. Deixa aí. Tudo bem, essas imagens são perigosas. O que acontece? Vossas Excelências vão julgar, sim ou não? Sim ou não? Foi um equívoco meu ali, ontem o doutor Alite falou que tinha conversado com o senhor, que tá... Tranquilo assim, 479, que todos respeitaram.
Ninguém quer respeitar a inocência. Ninguém quer respeitar o processo. Vocês ouviram da palavra do policial. O que diz a lei sobre o reconhecimento? Não sei. Eu estou preocupado em prender. Acho que isso é um desrespeito maior. Então Vossas Excelências julgarão com sim ou não. E será perguntado, quesito 1, ninguém duvida. O promotor ficou aqui 1h30 para mostrar que as moças morreram, elas morreram, ninguém duvida. Quesito 1, sim. Quesito 1, sim. Morreu. Só que o quesito 2, eu estou falando exclusivamente do réu Natanael, mas vai servir para todos quando eu digo que a investigação foi falha, porque eu demonstrei a investigação para vocês e não apareceu ninguém. Então no quesito 2, quando é perguntado assim, no caso do meu cliente é dessa maneira que está escrito, mas o quesito 2 é para saber se participou, concorreu para o crime. E a resposta não pode ser outra senão não, porque veio aqui 3 testemunhas. Vamos dizer, a mãe do Natanael disse, meu filho estava comigo no churrasco, contou isso. A Elaine veio e disse, não, eu estava no churrasco, ele contou o trauma. Ou seja, são 2 testemunhas que o Natanael estava em outro lugar na hora. E também veio por último o vizinho, falou, eu não estava no churrasco, mas eu vi que aconteceu a festa, eu vi ele lá, eu vi o horário. Então nós temos uma dúvida muito congruente, doutora Jéssica, que abra, que toque no coração de vocês simplesmente para ouvir a gente sem uma convicção. Porque se tem uma dúvida razoável que não concorreram para o crime, então vai ser perguntado, o réu concorreu para o crime juntamente com terceiras pessoas, abordando e capturando Ellen. E assim vai ser perguntado. Em todos os quesitos 2, principalmente do Natanael, a resposta tem que ser não, porque tem dúvida, ele não concorreu. Se Vossas Excelências falarem sim, vocês estão condenando o menor Samuel a viver sem o pai. Um pai que deixou claro, eu errei, eu já furtei porque eu fui educado errado, eu tive uma situação ruim, mas matar não. Eu tenho meu filho, ele conheceu o amor através do filho dele. O filho muda pessoas. E ele diz bem claro, o maior amor da minha vida é meu filho. E aí por uma dúvida, nós vamos condenar ele 24 anos a talvez não nos provar que ele realmente quer ter uma vida digna, estudar e não cometer mais erros. Eu digo, quem passa pela tortura na cadeia vai mudar a cabeça. 2% dos presos, 2/3, é gigantesca a proporção, volta a reincidir. Mas aquele 1/3 que não volta a reincidir é aquele que tem amor, Marcos. É aquele que tem uma nova chance, doutora Mônica. E nós temos que ter a compaixão e acreditar no próximo, porque se nós absolvermos Natanael e ele errar, ele vai ser preso e acabou. E até incrivelmente que o policial disse que a conduta do Natanael aqui foi dirigir o carro e levar as vítimas. Então nem deveria ser assim a acusação dele, dessa pessoa que não é Natanael, mas que foi dito que era, tinha que ser uma participação de menor importância. E nem isso ninguém observa, para que observar a lei? Mas eu digo e afirmo com toda certeza, estudando esse processo, no quesito 2 do Natanael, digam não, ele não participou. Mas se por qualquer razão a explanação do Ministério Público foi brilhante, convenceu Vossas Excelências que ele participou, eu peço humildemente uma chance para o Natanael provar que o amor ressocializa. A única coisa que ressocializa de verdade é o amor. Vamos deixar o amor do filho dele provar. Então se por um acaso, tomara que não, chegar no quesito 3, absolva o Natanael. Vamos dar uma chance, gente. Uma chance para ele cuidar do filho dele. Uma chance para ele provar que o amor ressocializa. É muito triste, doutora Patrícia, pegar aquela criança de 9 anos, tirar o seu pai simplesmente por dúvida. Então, por favor, se tiver um pingo de dúvida, qualquer pingo, que pode ter sido outra linha, façam isso. No quesito 2. Não. Doutor Nilton, quer falar um minuto? No quesito 2. Ele não concorreu. Mas se passar desse quesito, por favor, peço humildemente, absolva o meu cliente Natanael. É que o Jefferson Nascimento tá em outro patamar, história pra contar. Nós tem de sobra, me lembro tudo que eu passei e o que não falta. Disposição pra correr atrás do que é meu. É que nós faz valer, rei da Lili. Sempre deixando meus clientes felizes. Fez acontecer, olha onde ele tá.
tá em outro patamar. Mais de 300 liberdades. Me lembro bem, tudo que passei, cheguei aqui sem pisar em ninguém. Deus me abençoou, não desisti. Olha onde cheguei. E hoje olha onde nós tá. Advogado, palestrante, mentor. Olha onde que eu tô. Fazendo acontecer, fazendo a Lili cantar. E hoje em dia nós só decola. Deus me abençoou.